Eu sou Leandro Viana e Fundação está de volta com a sua terceira temporada, se passando 152 anos após os eventos da segunda crise, né? Temos esse salto temporal e é bom, temos um resumão narrado pela Gale, onde nesse período, né, aconteceu o crescimento da Fundação enquanto o Império está em declínio. E essas duas facções, vou chamar assim, tá? Elas estão progredindo em direção àquela faixa intermediária que é composta por um grupo de planetas que antes eram leais ao Império e agora funcionam assim de forma independente. Só que tanto o Império quanto a Fundação querem um planeta em específico, Calgan, porque a partir dele é mais fácil conseguir o controle dessa faixa intermediária para logo depois o controle sobre toda a galáxia. Só que, meus amigos, temos um terceiro participante, que é o Mulo, um lunático ali. Bom, sem enrolação, aumenta o volume porque depois da vinheta é hora de falar de todos os detalhes desse início de terceira temporada de Fundação. E a cena de abertura mostrou o poder do Mulo, e sim, tivemos um recast, o ator foi trocado, agora é o Pillow Asbeck que vai interpretar o vilão. Talvez vocês se lembrem dele lá de Game of Thrones, o Euron Greyjoy, mas ali o planeta Calgan é liderado pelo Arquiduque Bellario, e aqui eu fiquei surpreso com a participação do Ralph Ineson, né? Agora, em julho, veremos ele como vilão no cinema, ele será o Galactus do Quarteto Fantástico, adoro aquele vozeirão, mas então o Mulo, que sequestrou a filha do Bellario, pede o controle de Calgan em troca da guria sã e salva. E o Bellario subestima o Mulo. É um homem sozinho, tá ligado? Mas o Mulo se apresenta como uma força violenta e imprevisível. E é isso que eu quero de vilão. Ele consegue controlar a mente, as emoções com tanta facilidade que é uma introdução maravilhosa para ele ser o antagonista dessa terceira temporada. O CGI das naves se destruindo, nossa, lindo. Depois a infantaria começa um alto massacre e eu fui surpreendido com a violência, tiro na cabeça, sangue. Gostei disso, né? O Mulo fica observando essa carnificina com um sorriso psicopata. Uma pena o Ralph Ineson, né, acaba morrendo, uma participação rápida, mas o Mulo pega o anel e agora está no controle de Calgan. Bom, como devemos ter uma quarta temporada, eu não duvidaria do Mulo ele ser ali uma marionete, um fantoche de um vilão ainda mais poderoso. Mas eu tenho dúvidas se a origem do Mulo ela vai ser algo importante para a trama ou não. Ele pode ser só uma pessoa aleatória que tem tanto poder assim que corrompeu ele. Ou como eu disse, alguém está manipulando o Mulo para ter o controle da galáxia. Mas se eles quiserem fazer alguma conexão ali com a temporada passada, vamos aí lembrar, né, que o irmão Alvorada fugiu lá com a princesa na temporada passada e o Mulo pode ser um descendente dos filhos deles. Logo, ele seria um herdeiro legítimo do Império. Isso seria uma motivação para ele querer ali o poder, sabe? O Mulo estaria atrás do que é seu por direito. Ou outra alternativa é o Mulo ser descendente de Robert Mello, que acabou morrendo lá na batalha Império versus Fundação, que destruiu Terminus, e por isso o Mulo poderia culpar aí as duas potências. Enfim, comentem o que vocês acham, se acreditam aí que existem motivações pro Mulo querer o poder, ou se ele é somente um vilão raiz mesmo. E se tu chegou até aqui, não custa nada, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverso. E caso você não faça, meu querido, o Mulo vai fazer uma visitinha aí na tua casa. Vamos falar do Império, porque os irmãos Alvorada, Jay e Crepúsculo, que devido à degradação genética, eles estão mais diferentes entre si do que nunca, né? Antes eles eram iguaizinhos, uma pessoa só. O Dia, por exemplo, né, que sempre foi o grande líder, pelo visto desistiu do Império para viver ali de prazeres e de drogas. O cara tá mais preocupado em fazer um clone de animal do que com a política em si. Mas o interessante é que depois dos eventos da segunda temporada, o Império ele perdeu o controle dos espaciais, que eram aquelas espécies que operavam os saltos. Isso meio que acelera o declínio. Claro, né, que o fato de uma grande parte da frota do Império ter sido destruída em Terminus ajudou. Então faz sentido eles perderem o controle da galáxia. Então, como o Império agora ele precisa daquelas estações, né, de portais para viajar por ela,
né? É um processo muito mais lento e isso afeta diretamente no poder, na influência, permitindo que a fundação crescesse. Logo, o plano de Hari Seldon deu muito certo. E antes que você fale mal, assim, pô, por que diabos, então, não buscou mais os espaciais aí? Pô, isso é simples, né? Eles mostraram que não se pode confiar nessa espécie. Mas, enfim, a dinastia genética também sentiu um impacto, porque lá no Conselho Galáctico, né, eles não têm mais o controle de tomar decisões. E é por isso que o Alvorada vai até lá para pedir permissão para ajudar os comerciantes, onde os planetas produtores de grão eles estão sofrendo assim com as tarifas da fundação. E por isso esses comerciantes estão ameaçando se separar ali da fundação em si. Desse jeito, pô, a gente tem ali um plano político com o governo imperial armando secretamente os comerciantes para se voltarem contra a fundação. Culpar a fundação por destruir ali os planetas agrícolas é uma boa jogada para o Império, né? Para ir atrás de novo do controle total da galáxia. E não sei vocês, mas no momento ali que o Conselho falou pro Alvorada, assim, né, que ele ainda não era o Império, pô, eu pensei que o moleque, ele responderia algo do tipo, o Império não é só uma pessoa, todos nós somos o Império e por isso eu falo pelo Império. Sei lá, talvez a explicação seja que esse Alvorada ainda é meio verde, pô, tá virando imperador antes do tempo, e esse plano todo que ele falou no Conselho foi feito pelo irmão Crepúsculo, né, cara? E é triste saber que o ciclo desse Crepúsculo tá chegando ao fim. É deprimente ver ele assistindo a morte de outros crepúsculos. Faz sentido, pô, ele querer viver. Depois que a gente descobriu a farsa da dinastia cleônica, aquela ideia de estarem deixando um legado maravilhoso para trás, isso se perdeu. Eles não são deuses, né? Muitos querem somente viver, tipo Dir. E o Alvorada, que em 10 dias vai virar imperador, também fica triste com o tempo do crepúsculo chegando ao fim. Especialmente porque ele não vai ter todo o conhecimento dele para fazer ali o jogo político. Mas vamos falar de Demerzel, meus queridos, né? Aquela cena nos jardins lá com a Demerzel desabafando com a Zephyr Vorellis, né? Acho que esse é o nome, que é interpretada pela Rebecca Ineson, é filha do Ralph Ineson, né? Que apareceu lá no começo do episódio e foi morto pelo mulo. Então, comentem se vocês acham que é um nepotismo filha e pai estarem no episódio, mas finalmente temos as 3 leis da robótica da Asimov sendo ditas na série, devem ter resolvido os problemas de direito autoral com a família, e a Demerzel está em conflito, porque ela tem o primeiro radiante, que está mostrando ali a queda do Império, mas ele não diz como parar essa queda. E isso é a metáfora perfeita para aquela maçã dourada, que se pode ter, mas não podemos comer os humanos ali, senão seriam mortos envenenados. E a Demerzel está em conflito justamente porque foi programada para viver pelos Cleons, né? O que a Demerzel faria se essa dinastia genética chegasse ao fim. Então talvez a sementinha tenha sido plantada ali, que a Demerzel vai ser ali a fundação na luta contra o mulo, e que dá o primeiro radiante para ela foi um plano muito bem pensado por Hari Seldon. Ou talvez o plano vá além disso e o Seldon queira usar a própria Demerzel contra o Império. Mas enfim, temos a explicação da Lei Zero, onde se prioriza a humanidade como um todo, ao invés do destino de qualquer humano, e isso faz as outras 3 leis meio que entrarem em conflito, né? A Lei Zero levanta questões sobre a capacidade de um robô de tomar decisões que garantam o bem-estar da humanidade como um todo, assim. Vamos lembrar que o Cleon I reprogramou a Demerzel lá para servir a dinastia genética ali, a dinastia cleônica, e esse conflito com o fim do Império, de certo modo, libertaria Demerzel, né? Por isso que faz todo sentido Seldon ter dado o primeiro radiante para ela, pois agora Demerzel sabe quando esse fim vai chegar. E aqui entra então Nova Terminus com aquele professor, né, o Ebling lá, um psico-historiador, biógrafo do Hari Seldon, que consegue ali uma audiência com a inteligência artificial do seu ídolo. O cara é muito bom porque sozinho, estudando, o professor
acredita que a terceira crise está chegando e foi expulso daquele encontro quando questionou Seldon do porquê dar o primeiro radiante para Demerzel, né? Por que dar algo tão poderoso para o inimigo? E para mim, a explicação é que a IA do Seldon percebeu que o professor estava desvendando o seu plano de destruir o Império e se mais alguém descobrir, né? Talvez isso era algo que ele não tinha previsto nos seus cálculos. E antes de continuar, deixa eu aproveitar aqui para fazer um convite para vocês participarem do Clube Nerdverso, para a gente ficar mais juntinho, conversar sobre a série, sobre filmes. Temos planos a partir de R$ 4,90. É como se fossem os membros do YouTube. Todo mês tem sorteio para um membro de um super prêmio. Toda semana tem sorteio de vários ingressos. Vocês entram então já no nosso grupo do Whats. Pô, falamos muito de série, de filme, do dia a dia. O nome de quem faz parte do clube, de quem acredita no projeto, sempre aparece aqui do ladinho, ó. Muito obrigado a todos vocês. E no link na descrição vai ter um link na descrição desse vídeo para quem quiser fazer parte do clube, para quem quiser conhecer todos os benefícios também. E a gente teve novos personagens sendo apresentados aí nesse primeiro episódio. Pô, fomos para Heaven, né, onde uma guerra civil está acontecendo, né, está sendo financiada pelo Império, que até me lembrou um pouquinho lá de Duna. Tirando, né, as condições climáticas, na parte que o Sol pega são mais de 200 graus, no lado escuro já é 180 negativo, somente quando está rolando aquele eclipse solar que a temperatura fica tolerável. Bom, mas de qualquer forma, sem transporte ou equipamento adequado, pô, você tá morto nesse planeta. Então aquela perseguição em alta velocidade também me lembrou daí Star Wars, né? Temos ali o capitão Han Preacher, né? Ele não consegue as evidências para provar que o Império ele está armando os comerciantes, só que quando ele tá na nave, uma transmissão avisa sobre o mulo em Calgan. E por isso ele vai até a sala do prefeito para pedir autorização para investigar. E como não conseguiu essa autorização, o Preacher ele rouba a chave da nave pessoal do prefeito e voa para Calgon a fim de reunir provas da ameaça que o mulo representa. E para finalizar aqui, né, nosso primeiro episódio, temos o Irmão Dia sendo convocado, assim, para retomar os seus deveres imperiais. E ele chega no Palácio de Trantor, descobre então que a humanidade está com seus dias contados, né? Que em exatamente 4 meses vai ocorrer um evento e vai afetar muito mais do que a dinastia genética, e sim toda a humanidade. O mulo é tão poderoso que faz as previsões do Seldon falharem. Então o mulo está ameaçando essa psicohistória. Mas claro, existe uma única pessoa capaz de deter o vilão, e estamos falando de Gale, que nem apareceu no episódio, mas que durante a temporada deve se tornar uma mentálica por completo, né? Com certeza deve ter um primeiro embate que o mulo vai sair vencedor, talvez ele consiga destruir essa segunda fundação que existe atualmente, algo que se acontecesse de certa maneira, beneficiaria o Império. Mas eu acho que vamos ver as duas potências unindo forças, sabe? Porque o mulo também vai querer destruir o Império. Então vamos ter Gale versus mulo. Esse deve ser o principal conflito da terceira temporada, uma batalha de ideologias e poder, e a grande pergunta é saber quais vão ser os danos colaterais desse confronto. Mas enfim, comentem aí o que vocês acharam do episódio em si, mandem as teorias de vocês. A gente se encontra no próximo vídeo por aqui. Não se esqueçam de ouvir o podcast do Nerdverso. Essa semana falamos de Superman. Mas é isso aí, gurizada. Tchau, tchau.